Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. E vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu, pelo menos, estou. E agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Show de bola, então. Eu vou deixar o meu áudio, aqui o alto-falante desativado. Aí se alguém quiser tirar uma dúvida, aí levanta a mãozinha, tem a mãozinha ali embaixo, levanta a mãozinha, que daí eu ativo aqui o áudio para mim escutar vocês, só para não dar interferência de som. Beleza? Bom, sejam todos bem-vindos, então, na nossa aula de desenho técnico manual, né? Nas quartas-feiras, estamos trabalhando aí com vocês. A última semana eu deixei livre para vocês trabalharem, fazerem os exercícios que tinha, né? As atividades, que eram formas geométricas e também para encaminhar a escrita técnica, certo? Então, hoje eu vou fazer alguns encaminhamentos e depois eu vou deixar vocês trabalharem. Então, eu vou trabalhar pouco tempo aí com vocês, justamente para que vocês possam disponibilizar esse tempo aí precioso de cada um, né, que está aí assistindo a aula, está disposto a aprender algo a mais, e eu gostaria de aproveitar esse tempo de aula mesmo para que vocês façam as atividades que precisam ser feitas. Então, o que eu fiz? Eu gravei algumas videoaulas, então eu vou disponibilizar para vocês, já está ali, na verdade, no Cigar, eu vou mostrar para vocês essas videoaulas e também o material. Então, vocês vão acessar essas videoaulas, vão assistir, e aí depois vai ter umas atividades aí que eu vou mostrar para vocês, como é que é para vocês ir fazendo essas atividades. Tranquilo? Então, eu vou compartilhar a tela aqui vou mudar aqui, vou compartilhar a tela do Cigar, e aí vai ficar mais fácil de apresentar para vocês aí. Então, aqui no Cigar, eu espero que todos já estejam acessando o sistema, né? Então, tá todo o material, tudo que eu vou trabalhando, eu vou postando aqui para vocês. Eu postei também a videoaula gravada que teve, não sei se vocês deram uma olhadinha, mas tá aqui a videoaula que a gente trabalhou. Dia 26, então, eu disponibilizei para vocês essa aula para vocês fazerem as atividades, né? Essas atividades de escrita técnica e formas geométricas, então dei esse tempo para vocês fazerem. Só o prazo que eu estipulei até o dia 9. Na verdade, aí eu ocorreu algum equívoco, não era para ter sido até o dia 9. Mas, enfim, agora eu vou deixar até o dia 9, então, aberto aí para vocês, para que vocês possam ir fazendo as atividades. Aqui, então, eu disponibilizei para vocês, então, o materialzinho. Então, aqui nós temos instrumentos para desenho técnico, então eu já mostrei para vocês essa apresentação, eu pedi para vocês providenciarem os instrumentos, né? Os esquadros, a régua paralela em T, a régua, a borracha, a lapiseira, fita adesiva, o álcool, o paninho, enfim, os instrumentos necessários para o desenho. Aqui nessa videoaula eu explico para vocês as linhas de desenho. Tá? Então, vocês vão acessar, é uma videoaula de, acho que é 14 minutos, se eu não me engano. São todas curtinhas as videoaulas, eu procuro fazer videoaulas mais curtinhas. Me perdoem se ficar alguns erros, as primeiras videoaulas que eu estou fazendo, então aos pouquinhos também eu vou procurar ir aprimorando para ficar melhor, para que vocês consigam então adquirir melhor o conhecimento de vocês. Aí depois aqui então vai ter a videoaula, isso aqui está no tópico de hoje, tá? Instrumentos e linhas para desenho técnico. Então, vou apresentar as linhas, está aqui nessa videoaula. Aqui está uma videoaula sobre o desenhista, a folha de desenho e a régua paralela. Então, como é que a técnica para você fixar a folha, a posição do desenhista, né? Você fixar a folha na mesa e no caso de a régua paralela, como é que é a utilização dela, que é aquela régua em T que eu pedi para vocês fabricarem ela ou providenciarem.
A outra videoaula explicando sobre o lápis ou a lapiseira, então o manuseio dela, né, a técnica de manuseio. Transferidor, os esquadros, e aqui também tem o compasso. E tem o material, né, o material que está aqui nas apresentações também está salvo aqui em PDF, então também vocês podem estar visualizando todo o material. Como é que vai funcionar? Então, a princípio, hoje, dia 2, nós temos esses conteúdos para trabalhar, no caso, e depois, na próxima aula, é o manuseio de esquadros e linhas, e aqui está a tarefa. Então, aqui eu disponibilizei uma tarefa para vocês fazerem, então eu vou dar esse dia para vocês fazerem essa tarefa e para vocês postarem. Então, eu vou disponibilizar o tempo da próxima aula para fazer isso. E também, do dia 16, então, vai ter também essa tarefa que é a utilização de compasso. Além da tarefa manuseio do instrumento, que é essa daqui, que ela vai utilizar as linhas e os esquadros para fazer essa atividade. Depois eu vou abrir ela aqui e vou mostrar para vocês. Tem essa outra atividade aqui que ela não vale nota, mas ela vai valer presença de hoje. Então, aqui vocês vão fazer o exercício, ele é à mão livre. Então, primeiro vocês vão assistir a videoaula sobre linhas, essa videoaula sobre linhas, e podem fazer essa atividade aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa atividade aqui, ó. Deixa eu abrir. É essa atividade aqui. Espera aí, deixa eu mudar aqui o compartilhamento, que não está aparecendo aí para vocês. Essa atividade aqui, vocês estão visualizando, né? Então, vocês vão pegar o quê? Ela ficou meio fraquinha aqui, mas se vocês aumentarem aqui, dá para visualizar melhor. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ó. Vocês vão dividir a folha. Espero que vocês também tenham impresso já essa folha aqui. A folha padrão que eu disponibilizei para vocês. Está lá no primeiro tópico, folha padrão, desenho técnico. Então, vocês vão fazer a linha contínua. Vocês vão ver lá no material da videoaula. Então, o que é uma linha contínua, para que ela serve. Na horizontal, mais ou menos com espaçamento entre 5 milímetros de cada linha. A mão livre, tá? Sem esquadro, sem régua, sem nada. E aqui na vertical também vocês vão fazer a mão livre. Depois aqui vocês vão fazer a linha tracejada na horizontal, que ela é traço, espacinho e traço de novo. Comprimento do traço é mais ou menos, vocês vão deixar 3 milímetros. Como vocês não vão medir, vai ser a mão livre, vocês vão deixar aproximadamente 3 milímetros. E o espaço entre os tracinhos, 1 milímetro. E aqui é outro tipo de linha. Vocês vão entender o que são essas linhas quando vocês visualizarem a videoaula, tá? Então, aqui vai ser a linha traço e ponto. Então, é uma linha utilizada também em desenho técnico. Então, vocês vão fazer ela na vertical. Aproximadamente, vocês vão fazer um traço de 10 milímetros, um espaço de 3 milímetros entre os traços e um pontinho no meio. Então, esse aqui é um exercício que ele vai valer como presença da aula de hoje. Tá? Vocês vão postar ali, vão imprimir a folha, uma folha em branco. Já vão preencher aqui todas as informações na escrita técnica, né? Já vão preencher. Eu só fiz poucas linhas, mas vocês têm que preencher todo o espaço, tá? Todo espaço tem embaixo, aqui até a lateral, aqui até a lateral e aqui até embaixo. Então, vai preencher todo o espaço que da área gráfica do desenho. E aí vocês vão colocar as informações de vocês, já comecem a utilizar a caligrafia técnica, então, para fazer isso, colocando as informações de vocês. Entendendo essa primeira atividade? Essa atividade, ela está ali no tópico do dia 9. Tá? Então, é essa aqui, ó, linhas de desenho técnico. Então, se vocês quiserem anotar ali, então, essa atividade, linhas de desenho técnico. Deixa até eu editar aqui, e eu vou colocar mão livre.
Só um pouquinho. E daí vai ficar mais fácil de vocês visualizar. Então, ela vai do dia de hoje até o dia 9. Deixa eu colocar aqui. Linhas a mão livre. Daí vocês vão saber que é essa atividade. E essa aqui, manuseio de instrumentos com linhas. Vou mudar aqui. Com linhas. Deixa eu compartilhar de volta o cigarro aqui. Então, no caso, vai estar aqui, a partir do tópico da aula de hoje, até o dia 9. Então, vai estar a atividade linhas à mão livre, que é essa atividade que vocês precisam fazer hoje, depois que vocês assistirem a videoaula de linhas. Essa outra atividade aqui é o manuseio do instrumento com linhas. Aí, essa aqui vai ser feito, vocês podem fazer na próxima semana, no caso, depois que vocês assistirem essas videoaulas aqui sobre os instrumentos. Vocês vão usar principalmente os esquadros para fazer isso. Os esquadros, a régua paralela em T e uma régua paralela transparente que eu pedi para vocês comprarem. Então vai ser essa atividade. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês como é que é para vocês fazerem a atividade. A atividade, no caso, é essa atividade aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vão utilizar a régua T de base. Então, sempre vão utilizar a régua T, que é aquela que eu pedi para vocês fazer, que eu mostrei uma. Tem ali no arquivo sobre os instrumentos, tem uma foto que eu postei, que eu fiz. Então, aquele tipo de régua que vocês devem utilizar como base para os esquadros e para a régua paralela também transparente. Então, aqui na primeira linha, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma linha contínua a cada 5 milímetros de distância. Né? Espaçamento entre linhas 5 milímetros. Vão utilizar, então, a régua transparente para vocês visualizarem e a régua em T de base. Tá? Aqui, vocês vão fazer ela na vertical. Mesma coisa, de 5 em 5 milímetros. Aqui vocês vão dividir em 8 partes a folha, tá? Esqueci de falar. Aqui vocês vão usar um esquadro de 45 graus, mais a régua em T. Então, para fazer o traçado, faz com um lado do esquadro, depois inverte e faz o outro lado. Aqui também, só que com esquadro de 30 graus, que é aquele esquadro de 30 e 60 graus. Então, vocês vão fazer o exercício, então, usando uma linha tracejada, comprimento do traço 3 milímetros, espaçamento 1 milímetro. Aqui eu fiz maior, só de ilustrativo para vocês, mas vai ficar igual aqui. E aqui mesma coisa, só inverte o esquadro para ficar do outro lado. E no de baixo aqui, então, vai usar os 60 graus, traço e ponto. Então, vai usar o esquadro, a régua e a régua em T. Porque aqui também, ó, esquadro, a régua e a régua em T. Por que a régua em T e a régua? Vocês vão posicionar a régua T de base, o esquadro para dar angulação, e no esquadro vocês vão posicionar a régua transparente para vocês conseguirem colocar a medida. Então, para vocês colocarem ali a distância entre os traços e o comprimento do traço. Vocês vão precisar fazer isso. Então, a gente sempre utiliza ali na base do esquadro a régua, no caso, paralela transparente para fazer isso. Aqui, mesma coisa. Então, para mim saber o comprimento do traço, como é que vai ser. Tem alguns esquadros que ele tem a escala, só que é só de um lado. Então, fica difícil. Quando inverte ele vai ficar ao contrário. Então, usa sempre a régua para fazer, então, esse
conseguir colocar aqui, então, a marcação de acordo com o tamanho, né? O traço 10 milímetros, espaçamento 3 milímetros. Essa atividade aqui, ela vai valer nota, tá? Então, façam bem feitinho. Procurem manter sempre a mesma tonalidade, a mesma pressão na lapiseira ou no lápis que vocês vão fazer, para que esteticamente o desenho fique bacana, tá? Alguma dúvida? Entenderam até aí? Coloquem um sim se entenderam, um não se não entenderam. Beleza, então. Essa atividade aqui, ela vai até o dia, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, até o dia 16. A de mão livre até o dia 9, e essa última que eu expliquei aqui até o dia 16. Então, aí vocês podem ter um tempinho aí para vocês respirar. Então, na próxima semana eu não vou trabalhar com vocês, vocês só vão assistir as videoaulas e vão fazer essas atividades. E o dia 16, a princípio, também eu não vou trabalhar ao vivo com vocês. Se eu chamar ao vivo, é somente para fazer uma breve aula no início para tirar as dúvidas e ver se ficou alguma coisa que vocês não entenderam. Tranquilo? Então, a princípio, Professor, era isso, essas atividades aqui que vocês têm aí para fazer, né? E por que eu resolvi de fazer as videoaulas? Eu creio que vai fluir melhor as aulas, vai dar mais tempo de a gente conseguir trabalhar, e eu acho que fica melhor explicado, porque na videoaula tem uma parte teórica e tem também a parte manual mesmo, a parte prática, eu fiz demonstrando na prática, então, uma videoaula. Deixa eu abrir Deixa eu tentar compartilhar aqui. Se vocês não conseguirem abrir ali pelo sistema, vocês vão lá em vídeos. Deixa eu abrir aqui o cigarro, deixa eu mostrar para vocês. Ó, pode ser que eu venha aqui, clico aqui e ele não vai abrir. Aí dá para tentar aqui no YouTube, ó. Clica no YouTube e vai abrir, no caso aqui, a videoaula. Então, eu vou colocar aqui para rodar. Vai ter uma parte inicial, aqui a parte teórica. Deixa eu carregar aqui. Aqui a partezinha teórica, explicando então como é que funciona. E aqui a partezinha prática. Então, por exemplo, nesse aqui, utilizando o transferidor de grau. Eu acho que assim vai ficar bacana, vai ficar mais fácil de vocês entenderem do que eu aqui ao vivo, tentando mostrar, acho que fica mais difícil. Então, aí eu consigo, acho que vocês vão conseguir entender melhor aí com as videoaulas. Pode ser para vocês? Vocês acham interessante? O Jean Fonseca disse que não está conseguindo entrar. Olha, não recebi o convite dele aqui. Não sei se é a internet dele, ele está com o link certo? No caso aqui tá sem volume aqui porque eu desativei, mas aí depois vocês podem estar visualizando. Então aí tem todos os videozinhos, eu acho que vai ficar bem legal para vocês visualizarem aí. Parem e olhem os vídeos, porque para fazer as atividades aí vocês vão precisar entender como é que funciona, as técnicas de utilização e dos instrumentos, então vai ficar mais fácil. Aí depois aqui está cadastrado a atividade de utilização de compasso, que é do dia 16 até o dia 23. Aí eu vou postar aqui o arquivo também, no caso, mostrando ali o que é para fazer nesse exercício aqui do compasso. Também vocês podem utilizar a aula do dia 16 para fazer esse exercício. Ele não é demorado, é um exercício mais rápido, que é fazer algumas circunferências com o compasso, então utilizando a técnica que eu expliquei para vocês na videoaula sobre o compasso. E aí, a partir, então, do dia 23, a gente vai começar a estudar, então, a cotagem, o escalímetro, em desenho técnico e assim por diante,
e daí a gente vai começar a desenhar mesmo, né? Então aí vai ficar mais bacana aí, vocês vão conseguir fazer algumas coisas. Então, teoricamente, até o dia, deixa eu ver aqui, até o dia 23, vocês têm 3 atividades para fazer. Então, tem bastante coisinhas aí para vocês fazerem. E depois, aí a gente dá sequência aí no trabalho, monta as videoaulas e aí a gente vai trabalhando, então, no restante do conteúdo. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Entenderam como é que vai funcionar daqui para frente? Beleza. Então, mãos à obra. Então, eu vou finalizar hoje a videochamada. Eu vou disponibilizar depois ela gravada aí para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar olhando, então, a videoaula aí para entender em relação a essas atividades, essas questões. Beleza? E qualquer coisa, pode mandar mensagem no grupo do WhatsApp, assim que possível, eu vou respondendo para vocês. Então, uma boa noite a todos e vamos fazendo as atividades. Não deixem para a última hora, porque aquela com os esquadros, com os instrumentos, ela é mais demoradinha. Então, procurem não deixar aí para... Ô, professor, deu certo agora o link. Vamos Não trabalhar aí entrando. para que dê tempo. Por isso que eu vou disponibilizar hoje, o resto da noite para vocês, e a próxima quarta-feira. E aí, no dia 16, eu vou ver como é que eu vou fazer. Talvez eu até poste daí as videoaulas e faça essa explicação do que eu quero para ir fazendo. Vocês já podem ir vendo como atividade para vocês entregar a última ali até o dia 23. Quem já terminou já pode ir vendo essas outras videoaulas para ir fazendo. Então tá, um abraço para vocês e uma boa noite. Dúvidas? Quem tem dúvidas, prof. José Carlos, deixa eu ativar aqui. Professor, Pode falar. eu fiquei com dúvida referente à folha ali, não entendi muito bem. Eu tenho que imprimir, é uma folha padrão? Não é na A4 agora? Essa folha padrão, sim, eu expliquei no primeiro dia de aula, essa folha padrão, ela está aqui no primeiro tópico, ó, folha padrão, ó, essa aqui, ó. Aí vocês vão imprimir aquela folha ali que eu fiz os exercícios ali que é para vocês fazerem. Uhum. Então, a partir de agora, os exercícios que vocês têm que fazer nessa folha padrão. Sim. Não, tranquilo, é que no caso, eu não tenho impressora, a minha não chegou ainda, aí só para mim saber, para me pedir, quando eu imprimir, pedir para eles imprimir nessa folha aí. Isso, então você salva no pendrive ou manda por e-mail, em algum lugar que você consegue imprimir, e pode imprimir umas 10, 12 folhas, mais ou menos, a gente vai precisar aí de umas 10, 12 folhas. Ah, beleza, então, brigadão. Tranquilo, qualquer coisa Ô, pode professor, chamar. Oi? é o Gia, só um pouquinho, ó. O Gia da Fonseca. Eu não falar, estava conseguindo entrar no link. Hoje não vai ter aula, então? Na verdade, teve até agora. Eu fiz uma explicação aí do que é para fazer. Assim que tiver liberado ali pelo Meet a videoaula que eu gravei agora, aí eu vou disponibilizar ali para vocês, que está explicando bem certinho que, na verdade, eu fiz umas videoaulas. E as videoaulas estão disponíveis aqui no Cigar. Então, vocês Sim. podem ir assistindo aí de acordo com a ordem, e daí para poder fazer as atividades. Então, eu vou disponibilizar depois essa parte que foi gravada aqui, que eu expliquei como é que vai funcionar, e daí o senhor pode dar uma olhada. Beleza. Então, tu passou umas atividades para nós fazer hoje, então. Isso. Hoje, na verdade, a atividade é para vocês olharem essa videoaula sobre linhas e para fazer essa atividade que está aqui no tópico da próxima aula, que seria linhas à mão livre. Até vou mudar aqui, deixa eu mudar aqui, vou colocar ela para... Só um pouquinho. Para o tópico de hoje, que ela vai valer como presença daí essa atividade.
mudar só o tópico aqui. Deixa eu voltar aqui. Agora está aqui no tópico da aula de hoje. Então está aqui atividade, linhas à mão livre. Ela não vai valer nota, mas ela vai valer como presença. Então aí vocês assistam essa videoaula aqui. E dentro aqui dessa atividade tem um arquivo. E aí é para vocês fazerem as linhas que vocês vão estudar aqui de acordo com essa videoaula, fazer naquela folha à mão livre. Então tá bem certinho, explicadinho ali na folha como é que é para fazer. Até antes eu abri aqui e mostrei aqui pro restante da turma. Beleza? Beleza, professor, tranquilo. É aquela folha padrão para imprimir e fazer essa atividade, então. Isso, a partir de agora, então, as próximas atividades, a de hoje e as próximas, então, nós vamos utilizar, para vocês utilizar, então, a folha padrão para fazer essas atividades. Não, beleza. Desculpa, eu não estava conseguindo acessar mesmo. Não, mas tranquilo, não sei se tu estava com o link certo ou o que aconteceu. Às vezes a internet, alguma coisa aconteceu, mas não tem problema. Beleza, professor. Até mais. Então. Por isso que eu faço gravado, né? Daí eu disponibilizo, então, se deu algum problema que algum não conseguiu entrar ou não conseguiu assistir no momento, então dá para assistir em outro momento, que daí fica mais fácil para a gente conduzir a disciplina. Sim, eu acesso lá e vejo, então. Beleza? Beleza. Obrigado, assim que o Meet disponibilizar para mim, eu carrego e aí coloco ali no Cigar ou no grupo ali também o link para vocês poderem acessar. Beleza, valeu, professor. Até mais, então. Então tá. Então, uma boa noite a todos para vocês e um bom trabalho aí. Vamos assistir as videoaulas aí e fazer essa atividade. Até mais.